Bem-vinda, bem-vindo. Novo episódio do podcast da Relisho. Hoje a convidada é Paloma Carvalho, fundadora da Reciclo Social. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Andréia. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui. Assisto o podcast de vocês, então, assim, é muito prazeroso estar aqui hoje. Que bom, muito obrigado por aceitar o convite. Peço desculpa por estar tão cômoda nesta cadeia que é nova para mim, era um sonho, uma cadeia de gamers, então estou muito Deliciosa. relaxado, mas estou muito atento e curioso de conhecer mais da sua jornada. Quer contar um pouco para a gente? Claro, vamos lá. Eu sou assistente social de formação. Essa foi a minha primeira formação. E eu acho curioso citar que eu vim de uma família onde a gente trabalhava muito a questão social. Então, desde muito nova, eu atuo como voluntária em projetos sociais. Eu costumo falar que com 11 anos eu fui fazer uma ação voluntária de 15 dias no Amazonas. Uau! Foi a minha mãe, minha tia, meu irmão tinha 3 anos, foi muito bacana. Então, assim, quando chegou na hora de entender o curso que eu queria fazer, a única coisa que me veio foi serviço social. E eu me apaixonei. É um mundo, assim, que a gente olha para as pessoas, mas como um indivíduo único, sabe? E foi muito bacana, porque eu comecei a ver o mundo de uma outra forma, me especializei ali e tudo mais, e minha vontade, meu sonho era trabalhar na área pública. Passei em concursos, fui? Não, eu não fui. Você passou no concurso e não foi? Passei para ser assistente social, Uau! em Itapevi e não fui. Por quê? E porque eu já estava trabalhando. Ok. E na época eu trabalhava numa empresa assim muito grande. E eu trabalhava na área de importação, exportação, então acabava que o que eu ganhava de salário era maior do que o concurso público ali, né. Então eu fiquei, ali, só que assim, nada a ver com a minha formação. Fazia importação de geradores, coisas assim gigantescas da Alemanha, da China. Geradores elétricos para eventos, Ali era mais para usinas, por grandes. exemplo, eh grandes indústrias, Ah, hospitais, a gente vendia, tipo, usinas de energia uau. para esses locais. E aí, fiquei nessa empresa por cerca de 7 anos. Sério? Nossa, Paloma, Sim. pode falar com quantos anos está ou prefere não falar Oi? sua idade? Minha idade É. hoje, 27. Uau, já com 27 anos, 7 anos na mesma empresa. Sim, 7 Uau. anos na mesma Que anos empresa. você, com quantos anos você começou a trabalhar lá? Antes dessa empresa, eu ainda trabalhei em outra. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Uau, essa é uma característica brasileira Uhum. muito peculiar. E aí, nessa mesma empresa, eu tive a oportunidade de migrar para a área de responsabilidade social. Hum. E ali foi, assim, um passo na minha carreira que mudou muita coisa, porque foi na área que estava começando, antes da pandemia, estava começando a falar sobre ESG, sustentabilidade estava tendo mais força ali. E aí entrou a pandemia, eu já estava dentro dessa área. Lá eu cuidava de projetos sociais, o programa de voluntariado, projetos incentivados, que é a lei de incentivo fiscal, né? Era muito bacana, só que aí eu aprendi por curiosidade o que era sustentabilidade. Eu falei, gente, o que que é isso que todo mundo tá falando, né? E nessa empresa se falava pouco, falava só sobre o pilar social. É sempre a empresa dos geradores, né? Essa de 7 Isso, anos. exato. E aí eu comecei a pesquisar, fiz outra especialização sobre sustentabilidade corporativa e eu falei, bom, eu acho que eu quero ver qual que é isso, o que é isso daí. E aí migrei para a área de sustentabilidade ESG de uma outra empresa, Ah, que era na área de odontologia, seguros de planos odontológicos. E ali eu conheci um outro mundo totalmente diferente que eu também não conhecia. O que até então eu olhava só para o pilar social, lá eu comecei a olhar para o pilar ambiental também.
Então, relatório de sustentabilidade, GRI, SASB, documentação para Para quem não sabe, investidores. como CRI, CRI, Olha, Social Responsibility em inglês? Não. eu acho que vai ficar um pouco complexo se a gente entrar nos detalhes aqui, Tá bom. mas basicamente são normas Ok, internacionais de sustentabilidade que ok, as empresas seguem, ok. tá? E aí lá eu comecei a olhar para outras temáticas muito além do social. E eu me apaixonei. Me apaixonei assim de uma forma assim gigantesca. E nesse meio tempo, você falou que eu já fiz muita É, coisa, né? Só que nesse meio tempo eu ainda empreendia. Comecei a empreender em 2022, prestando serviços de projetos de sustentabilidade. Fiz um projeto, por exemplo, junto com a Nestlé e a Agromulher, que era para capacitar mulheres no tema de ESG que trabalham no agro. Tipo, bem legal. específico, sabe? Eram pequenas produtoras, foi muito bacana. E ali eu fui criando, né, projetos de consultoria mesmo, até que em 2023, mais ou menos, eu tive uma ideia, um desejo. E aí ele ficou guardadinho, porque eu já empreendia, sabe? E aí, enfim, não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque depois eu acho que essa conversa vai enrolar mais ali, falando da Reciclo, mas ao mesmo tempo que eu estava empreendendo, estava trabalhando CLT, eu ainda estava construindo a Reciclo. A ideia, o propósito, o que que eu queria, né? Porque dentro da área de sustentabilidade, a parte de circularidade ganhou meu coração de um jeito. E aí eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu fui construindo a Reciclo aos poucos. Demorou cerca de um ano. Em 2024, a gente começou a passar em algumas acelerações. A Reciclo realmente tomou forma, lançamos para o mercado, e aí é o que existe hoje. A gente ainda está iniciando, a gente tem muita coisa para acontecer, mas está sendo uma trajetória assim, bem bacana. A gente já conseguiu impactar aí alguns estados, 8 estados, mais de 7.000 pessoas, e está sendo uma trajetória assim, muito bacana. E que faz a Reciclo Social? Olha, a Reciclo, ela vem com um propósito muito da inquietude da Paloma, né? Como eu disse, eu venho da área social, então eu olho para pessoas. E uma inquietude minha sempre foi o que que eu posso fazer com qualquer coisa para conseguir impactar alguém, para gerar oportunidades para alguém, para mudar a realidade de alguém. E a Reciclo vem muito dessa minha inquietude. E na Reciclo eu escolhi ver o resíduo, utilizar o resíduo como ferramenta para impactar pessoas, gerando ali oportunidades, renda, educação. E hoje a Reciclo ela tem algumas frentes de atuação, mas o nosso maior ali, o pilar que a gente tem mais impacto é o educacional, onde a gente realmente leva a educação sobre circularidade, sobre clima para comunidades por meio de experiências, por meio de prática. Além disso, a gente também tem a parte de conexão, onde a gente conecta o gerador com o receptor social. E agora a gente está entrando também na parte das tecnologias. Está sendo um universo bem, bem bacana e que desde o início foi um sonho meu. E agora está se tornando realidade, então estou muito feliz. Então, são entre estas três vertentes. A primeira é de educação em comunidades, Não só em não só. comunidades, a gente também faz em eventos Ok. e em company também, dentro das Das empresas. empresas. E os clientes de vocês são empresas. Sim, são empresas e a gente também tem parcerias com prefeituras. Ah, aqui de São Paulo ou de outros Sim, estados? em alguns estados, mas a maioria são prefeituras, secretarias aqui de São E Paulo. como você conseguiu esses contatos com apenas 27 anos de idade? Menino, assim, foi uma trajetória longa, mas é sempre indo atrás. Uma coisa que eu aprendi quando eu quis criar Reciclo é que eu precisava estar em movimento. Uhum. Então, isso também é uma dica para todos os empreendedores que estão começando ou que
querem começar algo, Não esteja em utilizar cadeiras movimento. tão cômodas. Não, vamos sair da cadeira, Vamos sabe? sair. Estar em Out movimento. of the building, se fala nos Estados Unidos, né? Mas Aham, na rua fazer as coisas acontecer, a exato. falar com as pessoas, a conversar. Network e sem medo, sabe? Então Uhum. acho que foi mais ou menos Ou assim. também com medo. Vai com medo mesmo. É, Mas vai. é o Bom, então, segredo. essa é a primeira vertical de educação. Então, qualquer empresa que quer fazer formação para os funcionários ou fazer uma ação social em uma comunidade, pode entrar em contato com vocês e vocês apresentam vários pacotes, soluções, criam isso Sim, juntos com as empresas. exato. E a nossa metodologia é uma metodologia sempre vivencial, prática, lúdica, gamificada. Então a gente não vai só dar uma palestra de 1 hora e é isso. Não. Por isso tem área lixo. Que tem um pouco de Então, lúdico. aí ó, a gente se complementa. Eu gosto de dar palestras, mas não são tão não Aham. criamos Mas experiências tem a como de mesma vocês. importância, Ah, é né? importante, sim. Exatamente. Aqui a gente trabalha numa questão mais, a gente quer que ele vivencie É, o tema, muito não só bom, escute, claro. sabe? E tem un'equipe che fa isso, né? Imagino, não é só você. Não, ainda assim, a maioria das coisas é a Paloma, é a cabeça da Paloma ali pensando, mas hoje a gente tem um time, tem uma pessoa que fica no marketing, uma pessoa que fica na parte de impacto, uma pessoa que fica na parte da articulação ali e na parte da inovação, que é a parte mais de tecnologia. Mas durante estes eventos educacionais, Uhum. você é sozinha a ter atividade ou é uma equipe de dois, três ou mais Aí pessoas? a gente vai, depende da Depende. quantidade de Ah, pessoas que a claro. gente vai atender, mas geralmente é de 2 a 3 Ok, pessoas. ok. A gente já teve eventos que foram mais de 100, por exemplo, alunos, e lá a gente foi numa equipe de 5. Uhum. Então, dependendo da quantidade, a gente. Imagino. Segunda vertical é serviços de intermediação, né? Vocês encontram, tem um gerador de resíduos que entra em contato com vocês porque tem um desafio de destinar um ou mais Isso. tipos de resíduos e vocês fazem uma ponte com empresas que fazem a coleta e destinação, certo? É, na verdade, a gente não trabalha tanto na parte só de gestão de resíduos. A gente trabalha aqui com a nomenclatura de destinação criativa dos resíduos. Então, hoje a gente tem uma rede de mais de 30 projetos, sejam negócios sociais como a gente, de impacto, ou também cooperativas, artesãos, que recebem esses resíduos. Então, eles geram um impacto social através de algo que a gente chama de lixo, Uhum. né? Então, hoje a gente pega o que o gerador, a empresa, ela quer destinar e ao invés de mandar para o reciclador, por exemplo, a gente manda para esses projetos. E ali a gente tem projetos de diversos, assim, fins, diversos impactos diferentes, espalhados não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também. Por exemplo, quero falar de algum? A gente tem um parceiro muito forte em Osasco, por exemplo, que é a Inovar Sustentável. Eles recebem uniformes corporativos, banners, lona, para fazer capacitação para mulheres, mães solos em situação de vulnerabilidade. E ali eles capacitam essas mulheres para que elas, em corte e costura, para que elas consigam ali tirar o seu sustento dentro da rede ali, porque o instituto ele faz brindes, upcycle, bolsas, ecobags, e assim, é tudo muito lindo como também dá autonomia para essa mulher empreender, saindo ali da formação. Legal. Então, esse é um grande parceiro nosso. Conhece a Ciclu, da Amanda Sim, e lindo. a Lishiki, da Anna Borba? Essa não. Alice che ainda no, tem un episodio aqui, pode ver no nosso canal, tanto com a Anna Borba da Alice che con suo figlio, tanto da Amanda da Ciclo. É bem bacana o trabalho Mas deles. depois me apresenta, Sì, quero conhecer. praticamente a Ciclo já conhece da Amanda Sim. e a Anna faz o mesmo trabalho, mais ou menos, com materiais, mais ou menos, Uhum. mas sobretudo trabalha com lonas, carpetes de eventos para fazer objetos de Ah, upcycling e ela também utiliza
costureiras, sobretudo mulheres, e tem este impacto social. Legal, depois vou bater um papo com elas. São muito boas essas duas. E um outro projeto bacana que quer compartilhar? Na verdade, não compartilhar, mas talvez informar. Ok. Desde o começo da Reciclo, a gente tem o desejo de incluir tecnologia, porque a gente identificou, assim, desde a parte que eu trabalhava nas empresas e contratava os destinadores de resíduo, eu sempre vi um processo muito operacional. Quando a gente fala de resíduos, infelizmente, ainda é muito manual o processo, muito operacional. Então, um desejo nosso foi como que a gente pode trazer tecnologia e inovação para esse setor. E depois ali de cerca de 2 anos, basicamente, que a gente está focando nessa demanda, passando por diversas acelerações, conseguindo ali investimento. Agora, em maio, no evento Impacta Mais, a gente vai fazer o pré-lançamento de uma das nossas tecnologias. E em junho vai ser o lançamento oficial, no mês do meio ambiente. Então, caso, né, vocês tenham curiosidade, a gente vai ter um stand lá no evento e é só passar para conhecer uma das nossas soluções. Bacana. Como conseguiu o stand no Impacta Mais? A gente foi convidado Uau! pelo Impact Hub e aí nós vamos expor lá no evento, fazer esse pré-lançamento da solução. Vai Então não ser pode bem falar bacana. nada agora. Por enquanto não, é só para Uhum. gerar uma Tá curiosidade. bom. Quando será o lançamento? Então, o pré-lançamento. O pré-lançamento vai ser em maio. Aí agora me fugiu os dias, mas Para quem quiser, vai lá no site do Impacta Mais, que é um isso. evento bacana. E Exato, então, já anunciou um pouco a terceira vertente, que é esta da exato. tecnologia. Falou que não pode falar nada do lançamento, mas pode falar algo desta vertical ou ainda não? Sim, essa vertical, ela nasceu muito com essa questão de como que a gente pode trazer inovação para o setor. E quando a gente fala do setor, a gente não está falando só, por exemplo, da coleta, do transporte, a gente também está olhando para a cooperativa, a gente também está olhando para quem descarta, a gente também está olhando para essa cadeia como um todo, sabe? Então, esse pilar, ele nasceu justamente para a gente entender como que a gente pode olhar para fases dessa cadeia e não só automatizar, mas trazer uma inovação concreta, sabe? Então, agora a gente está lançando uma solução que vai olhar para parte da cadeia. E a gente já está em desenvolvimento com outras duas soluções, olhando para as duas pontas da cadeia. O gerador e o destinator. Não, o gerador e o receptor, e a Re- cooperativa. Focado em cooperativas, para as cooperativas. Isso. E essas estão em desenvolvimento ainda. Mas pode falar o que vai entregar para as cooperativas? A gente quer apoiar e aumentar a eficiência delas. Hoje, o processo, infelizmente, a gente está fazendo visita em algumas cooperativas, a gente tem parceria com alguns catadores autônomos também, e ainda existe muitas dúvidas. Eles são especialistas, acho que isso é fato. Só que dependendo do material ali, ainda existe muitas dúvidas sobre como fazer o processo do descarte, se realmente descarta ou não. Então a gente quer olhar justamente para isso. Como que a gente pode usar a sabedoria dele ao favor dele e aumentar essa eficiência? Pensando que, no final das contas, ele é quem mais recicla e quem menos está ganhando, quem menos está sendo beneficiado por isso, infelizmente. Então essa próxima tecnologia, a gente quer olhar para esse cenário. Trabalha ainda com aquele moço que eu conheci Quem? na tecnologia, o desenvolvedor? Não. Não? Quem? Durante o Green Sampa você estava trabalhando com um moço na parte ele na parte da tecnologia. O Felipe? Não lembro do nome, sou péssimo com Ah, os eu acho que é o nomes. Felipe. Se Sim, sim, ele tá apoiando a gente ainda. ainda com vocês. Ah, Porque uma característica dos projetos como nossos, em uma fase inicial, é que não é fácil contratar pessoas, né? Porque precisa de dinheiro para contratar e também reter, porque uhum, mas você me falou que tem um time, né, que trabalha com você, sim. Ainda não todos 100% full. dedicados, claro. Alguns entram por alguns projetos, outros são ali meio período,
mas hoje também a gente tem um time de parceiros. Então, dependendo do projeto que a gente executa também, a gente tem essas soluções que eu te falei, esses Legal. pilares. Mas às vezes surgem projetos sobre demanda, por exemplo, ainda mais como a gente trabalha no B2B, e ali a gente já tem alguns contatos. Então, alguns contatos, por exemplo, que trabalham, que focam em design circular, alguns outros que trabalham ali na parte, por exemplo, do pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente também tem essas redes que acabam sendo outros negócios que viram nossos parceiros. E você trabalha a tempo integral Sim, na Reciclo? acho que até mais que integral. E como você se sente em trabalhar praticamente sozinha, com algumas pessoas que trabalham um pouco todos os dias, com outras que trabalham um Uhum, pouco toda semana, períodos muito intensos, períodos vazios? Como é uhum. esta rotina para você? Olha, é um desafio. Eu falo que de toda a minha trajetória profissional, olhando para a área corporativa, era uma loucura. Só que era uma loucura tranquila. Eu descobri isso quando eu comecei a empreender. O empreendedorismo, ele é muito ativo. E você precisa ser muito ativo, muito proativo também. Mas é uma questão de aprendizado. Por exemplo, eu falo que hoje eu sei o marketing, eu sei o financeiro, eu sei um pouco do jurídico, eu sei as questões das legislações em relação à parte de resíduos. Então, o que antes na área corporativa eu ficava limitada a um certo assunto, o empreendedorismo eu falo que ele é um professor, sabe? Então, todo dia eu aprendo uma coisa nova e aplico. Tem dia que a gente fica doido, mas isso é normal. E aproveitando também, eu queria até repassar essa pergunta para você, porque eu vi que vocês estão com uma vaga em aberto, na parte, não lembro. QA, Isso! Conta eh, pra que, gente. que, que que é uma posição que eu descobri faz pouco tempo com Fabio, que é um desenvolvedor full stack. Para quem não sabe o que significa full stack, é que é capaz de fazer tudo sozinho. Tecnologia muito complexa, né? Nós Uhum. vemos o resultado, mas atrás tem muitíssimo trabalho. E ele tem muita experiência. Ele trabalhou um dos primeiros desenvolvedores da PicPay, quando tinha a Uau. PicPay ainda 10 desenvolvedores, e ficou 5 anos até a PicPay ser uma gigante. E ele está fazendo muitas coisas de tecnologia na área lixo, e entendemos que agora faz sentido contratar uma pessoa que cuide da parte de fazer testes no que já temos e veja erros, chamados bugs, Uhum. né? Bugs em inglês é uma barata, se pode falar, um É, bichinho, qualquer tipo de bichinho que um não é legal, um inseto. inseto, exato. E na linguagem da informática é um problema informático, se chama um bug. Então, tem esta pessoa que encontra bugs, encontra problemas, encontra melhorias, propõe melhorias, e essa é uma posição que vamos abrir. Também vamos abrir uma posição de social media, porque a moça que ficou conosco 5 meses encontrou um trabalho melhor. Esse é um grande desafio para nós, pequenas Uhum. empresas, Sim. porque podemos pagar menos de grandes empresas. Imagino que para você também, né? Quando ganhava Uhum. na grande empresa e lembra como é agora, não é sempre fácil. Tem vezes que fala, nossa, foi muito, mas Aham. outras É uma vezes montanha-russa é uma ainda. montanha-russa. Então, sim, é um dos desafios, a parte das pessoas. E hoje na Realixo são quantas pessoas no time? Como que é? Somos 10 mais ou menos. Legal. Somos 10 mais ou menos. eh, Contribuindo a nível de tempo de forma diferente, que tem quem trabalha mais, quem trabalha menos, a maioria tem uma outra atividade, porque também é uma outra questão, né? PJ, Uhum. CLT, é uma outra coisa que se entende na prática as diferenças. Legal. E entrando também um pouco nessa questão da tecnologia, a gente está olhando muito para essa questão também e fazendo novos parceiros e até mesmo querendo, de certa forma, impulsionar a parte tecnológica também.
dos parceiros que estão atuando nessa área de resíduos. Você falou para mim que hoje já trabalha com tecnologia também dentro da Realixo. Se você quiser contar um pouco também para gente. Claro, é sobretudo tecnologia de informação. Então, nós temos agora um sistema de autocontratação do serviço para pessoas físicas, onde uma pessoa interessada vai ao nosso site ou, através do WhatsApp, recebe um link para ir ao nosso site e se cadastra. E temos uma primeira inteligência da tecnologia, que é, em base ao CEP da pessoa, entender se Hum. essa pessoa está dentro da nossa área de atuação, de operação, ou se está fora. E Po são dois fluxos diferentes de comunicação. posso perguntar Claro. rapidinho? Estamos... E Quer onde? ficar aqui? Quer estar fazendo as perguntas? Posso? Ah, brincadeira. Você não Hoje, está nisso, é muito calmo. onde que é a área de atuação de vocês? Atuamos para pessoas físicas, atuamos na zona oeste, na zona sul, no centro, ainda não estamos presentes na zona leste e na zona norte, Uhum. queremos ativar a operação lá também. E Legal. é interessante o sistema porque a pessoa que está fora, então coloca um CEP fora, se abre outra página do Uhum. site e coloca nome, e-mail, WhatsApp e vai à nossa base de dados. Quando temos como uma mapa de calor, quantas pessoas tem nas regiões que Hum, se cadastraram no nosso site demonstrando interesse. legal. Então, quando teremos muitas pessoas no Tatuapé, por exemplo, na Moca, regiões que ainda não atendemos, vamos atender lá. Quem está em uma região onde já estamos ativos, se abre uma outra página onde, além do nome, e-mail, WhatsApp, coloca também o endereço para receber o nosso kit. Un'altra cosa che desenvolvemos è che a partir do momento que a pessoa se cadastra, começa um fluxo de comunicação Legal. automática, ou seja, quando recebe o boldinho, depois tem um guia de Uhum, boas-vindas, depois de uma semana uma mensagem por todo o primeiro mês gratuito, quando recebe um formulário para personalizar o próprio plano. uhum, Então, pode escolher o plano que uhum. prefere, coleta semanal, quinzenal, se e quantos sacos compostáveis quer, se Legal. quer e quanta serragem quer, e termina a escola e faz o primeiro pagamento, que vale pelo segundo mês do serviço. Uhum. Isso é automatizado e combina, como dialoga com um serviço de conciliações e administração financeira que se chama Conta Azul. Legal. Tem outras como Asas e Uhum, outras. E, depois disso, a pessoa que se cadastra pelo primeiro mês depois do gratuito entra na própria área de login, onde pode ver algumas informações, tipo de assinatura, histórico de pagamentos, legal. e lá vamos a oferecer outros produtos e serviços aos Uhum, nossos clientes para melhorar a experiência. uhum. Hoje, o que que vocês oferecem? Nós oferecemos um serviço para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, para eventos. Então, esses são os três Aham. públicos que temos. Esse processo que te falei é para a pessoa física, que é Uhum. muito mais estandardizado. Já para a pessoa jurídica, você sabe como cada empresa tem as suas necessidades, a sua cultura, os seus processos. Então, é mais um atendimento, é uma venda, é um relacionamento personalizado. Já com as pessoas físicas é mais estandardizado. Então, a pessoa física, nós oferecemos um serviço onde damos um baldinho, Uhum. eles colocam todo o resto de comida, nós passamos uma vez por semana e transportamos até hortas urbanas, nossas parceiras, que os transformam em adubo através da compostagem. Mesmo serviço oferecemos para pessoas jurídicas, então padarias, restaurantes, escritórios, Bacana. escolas, hospitais, fábricas. E em eventos fazemos a gestão dos resíduos. Então, colocamos as lixeiras, contratamos pessoas que fazem as trocas dos sacos, Olha, que fazem a triagem na hora entre as frações orgânicos para compostagem, embalagens que doamos a cooperativas de catadores e rejeito que vai para aterro sanitário. Fazemos este trabalho de gestão de resíduos, em alguns casos também de limpeza,
Foram mais de 300 nos últimos 4 anos, eventos onde fizemos todo este trabalho, é bem bacana. Que bacana. Quando eu conheci a Realixo, eu olhava para vocês muito como uma solução olhada para o resíduo orgânico. Mas agora você me falou que vocês estão atuando com outros cenários também, né? Acho que isso é bem bacana. Sì, o residuo organico é um grande problema. Metade do lixo produzido na cidade, resíduos poderia ser, mas vira lixo porque vai praticamente todo no aterro sanitário e emite muito metano na atmosfera, é um desperdício de nutrientes. E tem poucas empresas e projetos que fazem compostagem, então Sim. é uma grande falha no mercado. Uhum, Tem pouca oferta, por isso nós sempre mais uhum. temos demanda e trabalhamos com orgânicos. Mas como você falou, também trabalhamos com embalagens, com eventos onde cuidamos de Uhum, todos os tipos de resíduos. legal. Sim. E aproveitando também, gente, eu acho que eu posso trocar de lugar Isso é aqui com muito o bom André. para fazer a entrevista, Estou amando. mas depois volto a te fazer pergunta para conhecer-te Combinado. mais. É, uma coisa que aqui na Reciclo a gente tem olhado, mas foi muito de uma forma orgânica também, e que depois a gente começou a reparar como as outras pessoas, as outras soluções, elas estão olhando para isso também. E é na questão da circularidade. Sim, Quando a gente olha para a circularidade, o mercado ele olha muito ainda para o resíduo, sim, né? A gente está falando da circularidade do material, mas quando eu fui começar a olhar para o passo a passo desse processo, dessa jornada, desse ciclo, existem pessoas em todas as fases. Então a gente tem a pessoa que produz, que vende o resíduo, que consome, que descarta, que coleta, que faz a separação, que faz a destinação, que faz a reciclagem, enfim, a gente tem um processo inteiro e que cada etapa existem pessoas. E quando a gente começou a estudar esse cenário, esse fluxo, a gente entendeu que era ali que a gente queria atuar. Então, hoje, a Reciclo ela não trabalha tanto assim com o resíduo em si, mas a gente olha muito também para a pessoa de cada fase desse processo. E hoje, por exemplo, a gente vai lançar uma tecnologia focada em uma pessoa desse fluxo. Na verdade, ela une três pessoas, né, desse fluxo, mas focada em um processo ali. da cooperativa, né? Não, Não, essa primeira vai ser focada no destinador, ok. em quem descarta. Então pode ser uma em quem descarta ou quem recebe. Isso. Não, em quem descarta. Ok. Então gerador. Não, o consumidor. Ah, ok. E aí esse processo ele é muito longo, né? Só que a gente começou a estudar e entender que para esse processo, esse ciclo funcionar, cada pessoa precisa saber o papel dela nesse ciclo, mas a gente encontrou uma barreira muito grande também. Que o que que é? A desinformação. A desinformação sobre qual etapa do processo ela está inclusa e também o que que ela precisa fazer para isso dar certo, né? Para esse, Que para esse depende também do ciclo. recebedor, de quem vai receber. Então vocês Exato. querem juntar as informações que o recebedor passa a vocês com o quem descarta, quem precisa separar e descartar. Basicamente. Não vou nem E tentar é. mais intuir, porque se acerto, você não fica chateado. Estou, ó. Sim, não vou falar mais. Mas nesse processo a gente entendeu muito o posicionamento da Reciclo estudando, né? E entendeu que o nosso foco é levar essa informação para as pessoas, de onde, de que parte elas estão nesse processo da circularidade e o que que elas precisam realmente fazer. E aqui a gente trabalha muito na questão de não só educar, por exemplo, isso é certo, isso é errado, sabe? Você tem que jogar o resíduo aqui, mas a gente trabalha muito nessa questão de vivenciar o impacto, porque cada escolha, assim, o seu resíduo,
ele pode gerar um impacto positivo ou um impacto negativo. Depende de uma coisa só, que é da sua escolha. Non so, né? Porque, É, mas olhando porque, para uma pessoa ali, ah, uma claro, fase claro, do tem um processo. poder limitado, fazer o É, certo ou errado, ou meio, claro. isso, não olhando para a cadeia como um todo, olhando parte Uhum, dele. Então a gente entendeu onde que a gente atua na fase dessa cadeia e como que a gente quer atuar. Por uhum, isso que o nosso foco hoje é educação, né? E aí, entendendo isso, eu também queria entender da Realixo. Onde que vocês atuam nessa cadeia hoje e qual o papel central de vocês nisso, né? Aqui o nosso foco é realmente que a pessoa entenda qual o impacto que ela pode gerar, pode contribuir no final da cadeia, sabe? Através das nossas soluções, enfim. Mas também queria entender da Realixo, onde que vocês atuam nesse processo e como que vocês se posicionam frente a ele para resolver essa batalha diária aí. uhum. Bom, a missão da Relisho é ser uma conectora? Conectora? Ah, Existe a palavra sim, conectora? De ser uma conectora de atores locais da economia circular que já existem. Então, nós queremos conectar pessoas que já se despertaram ao problema ambiental e social conectado com o consumo e com o descarte, a realidades que já existem nas cidades. Então, neste caso, cooperativas, hortas legal. urbanas, através da tecnologia que ajuda muito nesta conexão, tanto pela parte da informação, que é muito importante, quanto por qualquer tipo de serviço que precisa ser pontual, precisa ter uma comunicação clara, precisa ter cobranças econômicas, financeiras, sistemas de controles. Então, quanto mais temos atores em um ecossistema, quanto mais a tecnologia da informação é fundamental para Uhum. escalar os números, porque uma coisa é oferecer um serviço como o nosso para 10 pessoas, uma coisa para 100, uma coisa para 1000 e 10.000 e 1 milhão, enfim. Então a tecnologia é muito importante e a Lixo está conectora. Legal. É bem bacana saber um pouco mais da Realixo. Obrigado, também da Reciclo Social. Eu tenho uma pergunta, finalmente voltou uma pergunta para mim, posso? Pode. Obrigado. Como é ser empresária com a sua idade? Olha, Não para você, mas como você sente que os outros te percebem? aham. Eu já recebi muito não, e eu acho que por 2 fatores, né, por eu ser nova e por eu ser mulher, Uhum. né. Então, muitas das vezes, quando eu vou ter reuniões ali com as empresas, são homens mais velhos e tudo mais, e aí tem um certo preconceito ali. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha ali eu não sou boa de cálculo. 23, Por 24, aí, não, acho que antes disso, antes? tinha uns 23 mais ou menos. E aí eu recebi muito não, muito não. Entrei numa crise existencial ali, só que o que me ajudou muito foi entender o meu propósito, o porquê que eu estava fazendo aquilo, me conectar comigo mesma, sabe. E o que me ajudou também foi os ecossistemas de inovação. Sabe? O Green Sampa, por exemplo, o Impact Hub. Recentemente eu fiz parte de um programa de aceleração que ele é 100% focado para mulheres, Hum, o Empreendedoras Tech, não sei se você conhece, é uma aceleração federal. É muito legal. E ali, eu pude olhar para outras empreendedoras, que estão passando pelo mesmo processo que eu. Sabe? Então, estar junto com essas pessoas, dentro desses ecossistemas, faz muita diferença. Ainda mais trocando ali com outros empreendedores. Eu tenho alguns mentores que também são empreendedores. Eu acho que isso faz diferença. Ouvir de outros empreendedores, como que eles lidaram, como que eles passaram pelas dificuldades. E até então eu estava olhando muito para empreendedores homens, mas eu vi que nem tudo serve para minha realidade.
E aí agora eu tô num processo de me espelhar mais também em empreendedoras mulheres, mães que Você é mãe? ainda não, mas quero ser. E que é uma realidade um pouco mais diferente, é mais difícil, então assim, é resiliente. Empreender é ser Com resiliente. certeza. Quando você falou que sendo jovem e mulher encontrou muitos não, também ser homem e mais com mais idade se encontra muito não. Faz parte de vender, né? Uhum, Qualquer vendedor precisa passar pela capacidade de aceitar os nós e ir em frente. Mas imagino que ser nova como você e mulher é ainda mais desafiador. sim. Por isso te perguntei. Mas uma coisa interessante foi que no processo inicial, assim, eu fiquei bem mal, de certa forma, porque eu não entendia. Até que eu passei por alguns processos internos, externos, algumas consultorias também, e eu entendi, e que hoje eu levo isso para mim, que a minha juventude não é um problema, é a minha potência, sabe? Então hoje eu ser mulher, eu vim de uma família de baixa renda, o meu avô, por exemplo, ele não sabia escrever e ler direito, ele assim, foi a primeira da minha família a ter uma graduação Uau, e uma pós-graduação. E eu pego todos esses fatores e hoje transformo na minha potência. legal. Minha forma de ver o mundo hoje é uma forma jovem, é Uhum. uma é uma forma de quem passou por diversos projetos sociais. Eu sou cria de projeto social, sabe? Então, hoje é a minha potência Legal. Também ter muita energia, né? Com também. 27 anos, tem muita energia. É muito importante não ter vergonha e ter uma alta confiança em si mesmo. E isso eu confesso que é um desafio grande, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito tímida. Hum, E quando eu comecei a empreender, isso era uma grande dificuldade, porque me chamavam para fazer palestra, a agência de marketing falava grava vídeo ou não. Então, essa parte de ir com vergonha mesmo, ou ser sem vergonha, eu tô aprendendo agora. Faz mais ou menos um aninho aí que eu tô tentando mudar essa parte da Paloma. é importante, é muito importante ter também um tempo para descansar, para treinar, para se Uhum. dedicar a alguns hobbies. Quer falar um pouco sobre isso? O que é a Paloma fora do trabalho? Dorme bem? Quanto dorme? Olha, Porque não é fácil colocar os limites, né? Quando não tem dono, você é o dono, dona de si mesmo. olha, eu confesso que nos últimos tempos, por conta do que a gente está lançando, foi algo muito frenético. Estamos ainda num momento bem frenético de trabalho para lançar o melhor possível essa nova solução. Mas, assim, uma regra que eu tenho é sábado e domingo são sagrados. Eu só trabalho quando tem evento. Fora o evento, esquece da Paloma, Você sabe? consegue sábado e domingo Sábado e domingo para mim não são trabalhar. sagrados. Não. E que faz? O que eu faço? Curioso agora, também nosso público, seu público, é curioso saber o que você faz quando não trabalha no Reciclo Social. Uma coisa que eu faço muito, só que aí envolve o meu noivo também, é viajar de moto para tomar café da manhã a tipo 100 quilômetros, 300 quilômetros de distância. É algo assim, é maravilhoso, assim. A gente já viajou muito e a maioria do que a gente faz é domingo de manhã. A gente sai 4 horas, 5 horas da manhã de casa para tomar um café da manhã assim, ó, delicinha em outro município bem longe. Uau, que interessante. E, então gosta de ir de moto, Amo evidentemente. moto, Mas você dirige? Você dirige? Seu piloto noivo não também. tem dois motos? Vocês vão com Aham. dois? Não. Com uma? Para economizar, ajudar o planeta também, a Sì, gente ma vai minha com avó uma. se chato falou, É, mas isso não é muito sustentável.
Na verdade, eu tenho uma moto que é pequenininha e ele tem a moto que é maior. E aí, para fazer essas viagens, esses passeios, a gente usa a dele e a minha a gente usa mais no dia a dia. Mas você pilota a dele Piloto. também? Hum, Não muito. Ele não Olha, deixa. ele Ele deixa. deixa. Só que eu não piloto porque eu sou muito pequena. Ah, não dá. Aí eu fico com a pontinha no pé, assim, ó. Aí me dá uma aflição, aí eu não gosto. Ah, mas gosta de ir atrás. Gosto. Você está naquele negócio que comunica? Sim. Sim, é muito legal. E a gente vai Legal. conversando, escutando música, e a gente geralmente vai naqueles café da manhã colonial, que tem Ah, várias coisas, queijos. comidas gostosas. Sabe, depois, Paloma, Delícia. te peço um endereço su um roteiro, porque vai chegar no Brasil minha mãe pela segunda Ah! vez. Pela primeira vez sozinha, vai me visitar. Aham. E eu queria fazer com ela, alugar um carro e ir 3 dias, porque ela gosta muito de queijos. Então, estava pensando em uma, Já sabe? sei onde Por indicar favor, você. me ajuda muito Mas no roteiro. Depois me aí passa, que não passo. sei se o público é interessado É, nesta depois eu parte. passo, mas assim, você vai amar. Obrigado. Combinado. Então, não vai ser de moto, porque ela tem muito medo de carro. Ok, entendemos uma paixão. Você tem um perfil pessoal no Instagram, claramente. É Tenho. aberto É ou é aberto. fechado? E essa coisa da moto, você compartilha lá ou não? Olha, eu Mas não compartilhava muito. mais, agora eu tô compartilhando menos, mas uma paixão que inclusive quem me seguir lá vai ver é que eu sou apaixonada por carro antigo. Sério? O meu primeiro carro foi um Fusca, ano Nossa! 72. Assim, eu sou. Então, assim, existe uma Paloma Ainda para tem? além. Não, Não tive que tem mais. vender. Porque imagina que é um sonho de minha mãe, voltando a minha mãe, não sei, de ter um Fusca. Mas na Sério? Itália não é tão comum como aqui. Sério? É, mas enfim. Não sabia. Então você tinha um Fusca. E Também não é aí, muito sustentável, né? na verdade, se parar para comparar, sim, eu vou na lógica de que é um carro que viveu mais de 50 anos, Sim, né? mas emite muito, não? É, eu Bebe sei. muita Mas aí gasolina. a gente só usa ele uma vez por Tá mês. bom, não, não quero ser acusado, não quero ser acusado, é só Mas é uma delícia. para externar um pensamento. Então, uma outra paixão é da hobby, é dos carros antigos. Sim. E Então, um, carros, motos, ai, essa é uma coisa que, por gosto. exemplo, eu nunca teria falado de você. Pois é, mas uma curiosidade, posso falar uma curiosidade sobre Não. mim? Então tá. Porque isso acaba sendo engraçado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver, de vivenciar, sabe? Então, quando eu era mais nova ali, eu já fiz circo, Hum. eu já Circo é aquilo fiz, que é físico, né? Que vai sim, aulas de trapézio. Ah, circo. Então, eu fazia trapézio, legal. descia naquele bambolê, pulava, era assim, muito legal. Já fiz curso na área da beleza. De quê? Cabeleireira, Ah, design de sobrancelha, maquiagem. Sim, já fiz vários cursos aleatórios. Já fiz cursos de musicista, sei tocar alguns instrumentos, flauta, ukulele. Deixa eu ver o que mais. Fiz aula de passarela para ser para desfilar. modelo? Já ganhei como rainha de uma cidade. Ah, uau! Mas tudo Do- isso como curiosidade ou como hobby mesmo, ou com o intuito de falar, nossa, pode ser que esse é o caminho da minha vida? Não, Hobby, foi porque tenha eu vontade. queria viver, É, sabe? Queria vivenciar. sem um intuito profissional. Sem. A parte da beleza foi no intuito Ok. profissional. Quando era mais nova. Isso, Hum. na época que eu comecei a fazer o curso, eu tinha uns 15 anos, É, mais porque é ou uma menos. profissão muito popular, ou seja, dá muito Sim, trabalho. e eu Então, gosto muito, é né, uma... dessa parte tipo de cabelo, Dá para anudar. Agora que cachos, você fala, dá para dar ainda mais atenção nisso. tranças. Nossa, eu faço assim, eu amo fazer tranças. E nessa parte eu pensei. Só que, basicamente, hoje eu só faço o cabelo da minha família, dos Uhum, meus amigos. uhum. E voltando na parte da capacidade da disciplina fora do trabalho. Então, sábado e domingo você tem a disciplina de não trabalhar. Isso vai mudar daqui a algum.
tempo. Importante você saber que terá algum sábado e domingo que você precisa trabalhar, mas é muito bom conseguir falar, não, esse sábado e domingo não preciso, então Uhum. vou voltar na segunda-feira. E à noite, quantas horas você dorme por noite? Nossa, essa é difícil. Quantas horas? Eu sou uma pessoa que eu durmo tarde e acordo cedo. Então dorme Mas pouco. é, A matemática diz que dorme pouco. geralmente ali umas 6, 7 horas por Hum, dia. ok. Tá E não bom, né? sente falta? Na verdade, sinto às vezes, só que aí eu compenso no final de No semana. fim de semana. Final de semana eu acordo ou mais tarde, ou eu durmo mais cedo, dou aquele cochilinho na parte da tarde também. Ah, Então, gostoso. acaba que compenso ali no final de semana. Bom, obrigado por perguntar. Eu, por muito tempo da minha vida. Não, brincadeira, que falamos da coisa de fazer a troca de perguntas. Eu, por muito tempo da minha vida, achava que dormir era ruim, que eu Aham. precisava dormir pouco e queria dormir pouco. Eu dormia 4 horas por noite, 5 no máximo, já me sentia meio em culpa. Nos últimos 2, 3 anos, comecei a escutar muitos podcasts Uhum. e várias pessoas, médicos, coach, trainers, falando da importância de dormir como primeira coisa pela capacidade da mente e das emoções de ser bem, de estar bem. E eles falam um nome, 8 horas, 7h30, 8. Uma mulher que precisa mais de hora, não sabia, 8h30, 9. Então, eu te pergunto isso para entender o seu hábito e também para te lembrar de dormir Legal. um pouco mais. Sobre a alimentação, como é a sua relação com a comida? Olha, eu amo comer. Que bom, Acho que esse é um fato muito que importante. bom. E eu gosto, assim, de tudo um pouco, não tenho restrição, eu como bem e eu gosto de comer comida. O meu noivo, ele gosta muito de fast food, Hum, então acaba que isso é um 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 embate embate lá em casa, sabe. Mas, assim, uma comida fresquinha ali no almoço, todo santo dia tem em casa, que você então prepara. eu preparo. E eu acho que Arroz, feijão, proteína uhum, e na saladinha salada. depende. Ah. Depende do dia. Depende se eu fiz a feira no final de semana ou se eu preferi dormir. Ah, Mas e pra legal. você? Bom, eu também gosto muito de comer, como de todo, não tem nada que eu não come. Melhor, tem coisas que eu não escolho de comer, mas se você me convida na sua casa, casa da sua família, eu como qualquer coisa que está na mesa, por respeito da tradição, Eu também. do ambiente. Uma vez tinha 13 anos, 14 no máximo, fui convidado, estava in un intercambio rapido di una settimana na Francia, nesta família tradicional, simples. Eles colocaram na mesa um prato único, praticamente, que era fígado. Que eu nunca gostei de fígado muito. Aham. E eles colocaram este prato, era a única coisa. Eu não só comi, eles me perguntaram, ah, gostou? Claro. Quer outro? Claro. Então, o segundo prato foi um esforço, um sacrifício. Então, não pido fígado. Você gosta de Uhum. fígado? Olha, não é que eu gosto, mas eu aprendi a comer. É, exato. Porque Uhum. faz bem, tem no ferro, né? Se fala Sim, toda essa coisa. exato. Mas passei por várias etapas da minha vida, de dietas. Etapas também muito rígidas e de dietas muito diferentes, como macrobiótica. Não sei se conhece, é um outro Não. mundo. Época onde eu posso comer de todo, mas eu tenho uma dieta atualmente bastante irregular. Eu, por exemplo, almoço, il mio almoço quando trabalho è una grande salada e depois 2 ovos ou uma tapioca ou Hum. dois fatias de pão. Aham. E a noite varia, mas tem alguns comfort food para mim, como arroz e lentilhas, Que que é delícia. simples e na segunda-feira gosto de não comer carne e de aderir à campanha Segundas Sem Carne, que também divulgamos às vezes nas redes sociais, como convite a reduzir o consumo Uhum. de carne, porque sabemos o impacto ambiental grande que tem. E, mas gosto da carne, gosto de peixe,
do queijo, enfim, não Uhum. é fácil Pois é. pensar de ser vegetariano ou Uhum. vegano, mas admiro muito as pessoas que são. Também admiro muito. O meu noivo, ele foi por 3 anos Sério? Vegetariano ou vegano? vegetariano. Ah, E por foi quê? olha, foi por um processo muito de escolha, mas não foi pela questão da consciência ambiental, foi Nem muito por um animal. Animal animal sim. sim, e pela questão de que para ele não fazia muito sentido naquele momento consumir carne. E Legal. ele passou acho que foi 3 anos, se eu não me engano, sem consumir. Ele só voltou, não por desejo, mas porque foi a questão, tipo, nos lugares que ele ia, acabava que ele fazia desfeita da comida da família Ah, dele, por conta disso. E aí, por respeito, ele voltou a comer. E foi e depois voltou a gostar, então é, voltou a gostar uma hamburguesa com exato. carne. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que Sim, está acabando o o tempo nosso está acabando. Vou tempo, esta hora. Vou, voa. sim. Mas eu queria entender, quanto tempo, né, que você empreende, o que que você deixaria de dicas São já também? duas Ah, eu perguntas. vou fazer várias e você responde tudo junto. Se lembro. Quanto tempo você empreende? O que você deixaria de dicas, né, para outros empreendedores que estão começando agora na área que a gente atua? E com o avanço da tecnologia também, como que você enxerga, né, a nossa área de sustentabilidade com esse Ah, avanço? Paula, mas é o convite de um outro podcast, desta vez da Reciclo Social, Combinado. porque são três perguntas, sobretudo a terceira pode ser muito longa, mas respondendo às primeiras duas, que são mais simples, podem ser rápidas. Eu empreendo desde quando sou criança, porque eu gostava, eu lembro das crianças, sabe quando chegam os amigos dos pais em casa para uma janta, um almoço com os filhos deles, né? Porque são adultos, têm filhos. Então, nós crianças ficávamos a brincar. Uhum, Mentre eles falavam, bebiam, comiam o tempo inteiro, nós brincamos. E um dos jogos que eu gostava de fazer era criar coisas e vender aos pais. Eu amava fazer isso, amava na uhum, praia colocar uma, um telo, sabe, no chão e vender vários objetos. Então, eu sou empreendedor desde sempre e tentei com vários projetos, startup, que não deram certo por aham, várias razões. E com a Lixo são 5 anos que eu estou dedicando tempo integral ao meu tempo na Lixo, do quais 5, 4 com a operação, com uhum, clientes rodando. Uma dica para o empresário nas primeiras etapas é de seguir o que se fala nos manuais, nas aulas de startup. Se uno quer fazer uma startup. Se eu uhum, não quero fazer uma startup, quero fazer uma pequena empresa, um outro mundo, então entender também esta coisa, quero fazer uma startup, quero fazer uma pequena empresa. Nos primeiros passos é muito importante entender qual é o próprio propósito, o que quer fazer, o problema que se quer solucionar, o desejo que se quer cumprir de outras pessoas. Sobre a tecnologia, é um mundo gigantesco, então de verdade precisamos de um outro podcast. Aqui a regia me está falando que o nosso tempo acabou, então, Paloma, só se pode falar você uma dica para um empresário, uma empresária. Olha, acho que a dica que eu deixaria, e o recado é entender o seu propósito. Acho que tem o passo a passo, e esse passo a passo ajudou muito a Reciclo. A gente, no começo, pulou algumas etapas e depois a gente teve que voltar todas elas. Então, seguir o passo a passo realmente funciona. Mas uma coisa que me ajudou muito e que eu indico para outros é justamente essa questão de entender o porquê que você quer fazer isso e o que esse propósito deixaria de legado no mundo, porque eu acho que toda a questão do empreendedorismo gera um impacto. E aí, qual o impacto que você quer deixar nessa vida empreendedora? Que bom.
Paloma, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Andréia. Muito obrigada. E quando a gente tiver um podcast, pode deixar que eu te chamo. Obrigado, muito obrigado. Eu vou aceitar com prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.